A essa altura já publiquei o quê? 3 vídeos sobre relógios Casio, 4 se contar aquele em que os comparei com os da Skimei. E uma coisa que percebi é que o público que chega de fora pra ver esse conteúdo, a galera de fora da bolha do meu canal, vamos dizer assim, tende a ser gente boa pra caramba, menos agressiva, tá afim de falar dos relógios mesmo. Se gostou, diz, se não gostou, faz um comentário específico sobre isso. Parece um ambiente amigável. Acho que essa turma interessada, seja da bolha ou não, vai curtir o conteúdo de hoje, porque vou tratar de modelos mais pancada, ou seja, tendem a ser adquiridos só por quem já é entusiasta de relógios Casio, especialmente dos G-Shock. Eu os chamei de extremos no título, vocês vão entender por quê. Vi usando essas máquinas ao longo dos últimos 3 meses e hoje vou fazer aquele esquema. Comentários gerais sobre eles, junto com algumas impressões pessoais. Não estou me propondo a realizar review completo, é mais informal mesmo, papo de boteco para quem se interessa pelo assunto. Vou também colocar links onde eles podem ser comprados em lugares confiáveis, logo aqui embaixo na descrição, beleza? Começa então por um modelo que vem chamando a atenção no meio. Foi lançado ali pelo fim de 2023. Senhoras e senhores, G-Shock GW9500, conhecido como o novo Mudman. É o modelo mais recente dessa linhagem que tem resistência acima da média até para G-Shocks, porque aguenta situações adversas como o contato intenso com poeira, lama. Custa acima dos R$2.000 no Brasil, não tem nada de baratinho, traz resistência à água em até 200 metros de profundidade e construção chamada de Carbon Core Guard pela Casio. É um tipo de resina reforçada com fibra de carbono. Um reforço tanto para o módulo interno do relógio que fica super protegido. Esse acabamento permite que o dispositivo seja relativamente fino e leve. Não que se trate de uma pluma, pesa 81 gramas, mas para o tamanho é super razoável sim. E também pelas dimensões do bichão que se espalha no braço, ele é fino, tem protuberância menor que vários outros G-Shock dos mais parrudos. É um relógio que hoje em dia acaba ocupando uma categoria muito curiosa, que é a seguinte: é como se estivesse propondo uma maneira diferente de ser tecnológico. Obviamente não se trata de um smartwatch, mas além da resistência, ele é, por exemplo, carregado por energia solar, o que dá autonomia a perder de vista, e tem os chamados sensores ABC, altímetro, barômetro e bússola, que em inglês se chama compass, né? Por isso C. E a bússola, quando acionada, ela revela claramente uma segunda tela que fica por cima da principal. Isso mesmo, o GW9500 tem um LCD por cima do outro, o que não deixa de ser uma tecnologia interessante. É um item que serve como uma puta companhia para exploração na natureza, esse tipo de coisa. Mas é óbvio que tem muita gente que o usa não por conta desses sensores, apenas por ser entusiasta mesmo. Particularmente, eu gosto dos dígitos grandes, estão entre os maiores desse tipo de tela mais retrô, ainda usado por vários G-Shock, só que talvez por conta dessa sobreposição de telas, há certos ângulos em que a visibilidade fica levemente prejudicada, não tem contraste 100%. Existe uma variante com o chamado display negativo, fundo escuro, dígitos claros, em que quem já usou relata que o problema de visibilidade é maior. Na verdade, eu não classifico como problema de visibilidade aqui, apenas essa característica. Um contraste que é levemente prejudicado em certos ângulos, certas iluminações. A iluminação em LED, por sua vez, ela é ativada nesse botão central e é muito forte. Dá para configurá-la para acender sozinha quando se levanta o punho. Os botões são relativamente fáceis de pressionar, o que eu nem esperava em um modelo casca grossa. Acontece de eles serem duros de propósito. E claro que uma grande questão para mim é o tamanho. Meu punho tem cerca de 17 centímetros, mais ou menos 6,7 polegadas, e fica quase no limite para acomodar esse Mudman. Se fosse um pouco mais fino por aqui, acho que ficaria inviável. É um relógio preciso que perde muito pouca sincronia com o passar do tempo e ainda tem a função Multiband 6, que pode se conectar a algumas antenas espalhadas ao redor do mundo para sincronizar a hora, e aí não perde nada. Só que nenhuma dessas antenas pega no Brasil. Vejam, mesmo nas regiões onde elas são alcançáveis, é uma tecnologia que não está empolgando tanto assim atualmente. Inclusive, uma crítica que se faz a este Mudman é que ele poderia ter vindo com capacidade Bluetooth, especificamente para sincronização da hora, utilizando uma sincronia com o smartphone. Ele também é criticado por não dar muita função a esse LCD que fica em cima. A bússola com ele é legal, mas acaba sendo subutilizado. E o próprio design é controverso, não só pela aparência em si, questão de gosto, como pela questão prática de que ele pode reter muita sujeira nessas várias entradinhas. E sendo um relógio que tem como proposta poder entrar em contato com a sujeira, me parece uma preocupação válida. Em minha percepção, temos aqui um modelo que, a princípio,
causou certa desconfiança, certa aversão, talvez, entre os G-Shockers, mas hoje em dia é como se a turma tivesse começando a se acostumar e ele vai ficando cada vez mais querido. Vou notar para vocês que existem outros modelos resistentes assim que custam menos. Por exemplo, o próprio Mudman G9300 que mostrei num vídeo anterior. Só que o assunto não morre na funcionalidade, óbvio, tem o estilo também. E aí, muita gente gosta dessa coisa super maximalista deste. Beleza, vocês me ouviram falar da questão do tamanho dele no punho, coisa e tal, né? Esse ponto é um bom gancho para o segundo de que vamos falar hoje, que é extremo. Sim, ele é. Tô falando do G-Shock GX56BB, conhecido como The King. É o rei dos G-Shocks, um apelido dado pela comunidade por conta da imponência desse cara, que é como se fosse uma versão crescida dos clássicos G-Shocks quadrados, como o G5600UE que vocês veem na tela. Foi uma linha lançada inicialmente em 2010, descontinuada em seguida e depois retornou por volta de 2016. Curiosamente, nesse retorno, ele só foi lançado em variantes com tela negativa, fundo todo preto e dígitos claros. Existe todo esse folclore já aceito de que a visibilidade do King não é das melhores, tanto pela característica do display negativo, quanto porque, mesmo ele sendo enorme, tem dígitos pequenos na tela. É muita carcaça para pouco display. Em certos momentos, o vidro dá até uma certa embaçada, pedindo aquela limpeza com a camiseta. Quem usa vai se acostumando e a luzinha ilumina legal para ajudar. Na prática, este cidadão poderia ser um Mudman. Veja só, a caixa é numa resina mais tradicional, só que ele também tem resistência a pancadas, resistência à água de 200 metros, assim como a poeira e lama. E também é um G-Shock do tipo Tough Solar, como se chama, que se recarrega com a luz natural e deixa o usuário despreocupado com bateria. Não vai ter são os sensores, bússola, etc. Os botões são um pouquinho mais duros de pressionar, mas como são grandes, fáceis de tocar, beleza. E como um Tough Solar, ele também pode acender a luzinha com o levantar do punho, automaticamente, se assim o usuário quiser. O King é um exemplo ainda mais forte de que, para além da funcionalidade, relógios em geral e, óbvio, os G-Shock, eles podem ser uma grande declaração de estilo. Normalmente leio relatos da galera que gosta de ele ser enorme assim, de se destacar mesmo no braço. Pesa 88 gramas, acima do GW9500, que mostrei há pouco, e tá ali, ó. E as dimensões do meu punho, como falei, cerca de 17 centímetros, aí sim ficam no limite para vesti-lo. Tem ocasiões em que eu inclusive o coloco um pouco mais para trás, afastado da mão, e acho que fica bacana. No primeiro lançamento dele, por volta de 2010, houve uma variante com tela clara. Hoje em dia, anda e vira, aparece um desses em comunidades do Facebook para venda, né? Só que, claro, em preços meio salgados. A propósito, eu não disse, mas este aqui custa normalmente algo entre 800 e R$1.000. Quer dizer, já uma máquina de custo considerável, mas que deve durar muito tempo em uso tomando pancada sem reclamar. E é isso, pessoal. Estão na tela os dois relógios que queria mostrar para vocês hoje. Quem curte G-Shock deve ter achado legais, né? Para quem não é chegado, pelo menos é um conteúdo pitoresco, queria ter o registro no canal. Se esses vídeos continuarem sendo assistidos, posso pensar em outra edição depois, por que não? Ah, e também vou colocar aqui embaixo na descrição links para compra em locais seguros de outros G-Shock mais convencionais que podem interessar vocês. Quem adquirir um através desses links não vai pagar nada a mais, pelo contrário, eu busco valores bons e eu recebo uma pequena taxa da loja. Faço isso justamente para tornar essas publicações sustentáveis. Afinal, preciso adquirir os relógios e a revenda nem sempre é possível, nem sempre é fácil. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, escolham o gostei, que é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito, é de graça. Inscreva-se, ative o sininho logo ao lado, assim você continua acompanhando o conteúdo e me dá uma força gigante. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição. E a gente se vê. Até mais.